Se o capítulo 5 que nós vimos nas semanas anteriores, aqui no Evangelho de Marcos, ele poderia ser chamado do capítulo da fé, principalmente nos dois últimos episódios, principalmente nas duas últimas narrativas, quando nos fala a respeito da cura daquela mulher que sofria de fluxo de sangue e da ressurreição da filha de Jairo, pensando nas palavras de Jesus, quando disse para Jairo: não temas, crê somente. Pensando nas palavras daquela mulher, que dizia que se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, das suas vestes, eu serei curada, e com fé foi e tocou. Nós podemos sim dizer que o capítulo 5 é o capítulo da fé, é o capítulo que nos chama para cima, é o capítulo que nos encoraja a confiar em Deus, é o capítulo que nos fala de ter a nossa fé firme no Senhor, sabendo que Ele realiza o impossível, que Ele não apenas cura enfermos, mas que Ele ressuscita mortos. Mas enquanto o capítulo 5 ele é, ou pode ser visto como o capítulo da fé, no Evangelho de Marcos, o capítulo 6, ele pode ser visto principalmente nessa primeira parte, ou melhor, em especial, nessa primeira parte que nós acabamos de ler, verso 1 até o verso 6, o capítulo da incredulidade. Este é um assunto que realmente nós precisamos estar atento. A incredulidade é algo que vem desde o Éden. Um certo autor disse que a incredulidade, ela é filha primogênita do diabo. Quando nós olhamos lá para o Éden e nós perguntamos qual foi o primeiro pecado, qual o pecado de Adão e Eva lá no paraíso, a resposta imediata que nós temos em nossa língua, em nossa mente, é que eles foram desobedientes. E de fato eles foram desobedientes. Mas este não foi o primeiro pecado da humanidade. Não foi o primeiro pecado dos nossos primeiros pais. Pode ter sido o segundo, consequência do primeiro, sequência do primeiro. E qual o primeiro? Incredulidade. Porque quando o diabo se apresentou para Adão e Eva, que estavam juntos, falou a respeito das palavras de Deus, torcendo, jogando e semeando dúvida no coração de Eva e, consequentemente, também no de Adão, porque Deus disse: no dia que comerdes, certamente morrereis, mas o diabo disse: de forma alguma, vocês não vão morrer. E o homem deixou de crer naquilo que Deus disse a ele, para crer agora naquilo que o diabo estava dizendo. E a partir daquele momento, quando o homem tornou-se incrédulo, não creu naquilo que Deus disse, levou, consequentemente, ao segundo pecado, que é a desobediência. A fé precede a obediência. A obediência, ela sucede à fé. A incredulidade precede a desobediência. A desobediência é consequência da incredulidade. Então, com certeza, e eu penso que esse autor, ele está corretíssimo em dizer que a incredulidade, ela é a filha primogênita de Satanás, do diabo, quando vem então nos atacar. É bem verdade que essa incredulidade, ela se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Não apenas no sentido de descrer totalmente em Deus, que seria a forma mais absurda, a forma mais intensa, a forma mais aguda da incredulidade.
mas ela vem e se mostra de forma sutil, gradativa, tomando conta do meu e do seu coração. Quantas vezes as pessoas estão, por exemplo, sendo incrédulas, duvidando da fidelidade de Deus? Por exemplo, você já viu aquele tipo de crente? E eu espero que você não seja esse tipo de crente. Mas se você também tem vivido isso, preste bem atenção. Ah, Deus já fez isso, mas não tenho nenhuma garantia que Ele vai fazer novamente. Ah, Deus já operou assim, assado. E será que Ele vai operar novamente? E se? Eu não sei. Muitas vezes essa expressão mostra que nós estamos com o nosso coração incrédulo e porque estamos questionando a fidelidade de Deus. Poderia aqui passar um bom tempo expondo como muitas vezes o nosso coração ele é incrédulo. Infelizmente, muitas vezes nós somos crédulos ou temos fé apenas como se fosse na mente, mas não no coração. Ah, eu creio que Deus pode fazer isso, mas nosso coração não crê. Ah, eu creio que Deus pode realizar aquilo, mas o meu coração não crê. Então nós muitas vezes professamos uma fé, mas de fato é apenas por religiosidade. De fato nós não cremos. E a incredulidade é algo extremamente perigoso para a minha e para a sua vida. E aqui está um texto. Está um texto que nos adverte seriamente a respeito da incredulidade. Um texto que nos fala fortemente. E eu quero convidar você a ter a sua atenção nesse instante, para olharmos para esse texto e aprendermos o que ele nos ensina a respeito da incredulidade. Só relembrando aqui a passagem, nos fala de Jesus voltando para a sua terra natal, versículo 1 diz aí, partindo dali regressou à sua terra. Minha tradução diz a sua pátria. Jesus ele nasceu em Belém, mas ele não foi criado em Belém. Jesus ele nasceu em Belém, mas toda a sua criação, todo o seu desenvolvimento, o seu crescimento desde criança até os 30 anos foi justamente em Nazaré. E é em Nazaré que Jesus agora está voltando, porque depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, foi para o deserto, ali foi tentado. Depois de tentado por 40 dias, ele dá início ao seu ministério, como nós já vimos em transmissões passadas. Ele dá início ao seu ministério na Galileia, não é aonde ele foi criado. Então ele passa um tempo ali na Galileia, em Cafarnaum, que não ficava tão distante de Nazaré, e com certeza os habitantes ali de Nazaré ouviram falar a respeito de Jesus. E depois então desse episódio que aconteceu quando Jesus atravessou o mar da Galileia, foi para aquela região de Decápolis, voltou novamente, teve aquele encontro com Jairo e a mulher, curou a mulher, ressuscitou a filha de Jairo. Então agora Marcos nos registra que ele volta para Nazaré, a sua terra natal. E diz o texto aqui que, versículo 2, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Então, Jesus vai à sinagoga e ele começa a ensinar. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 23, vai nos dar mais detalhes a respeito dessa presença de Jesus na sinagoga, lendo o profeta Isaías. O fato é que aquelas pessoas que estão ali na sinagoga escutam a mensagem de Jesus, eles escutam a mensagem que ele está explicando, e eles, diz o texto, que eles ficam maravilhados, eles ficam admirados com as palavras de Jesus. E eles ficam tão admirados que eles chegam, diz lá o Evangelho de Lucas, como texto paralelo a esse, que eles pedem que Jesus faça algum sinal, como ele já tinha ouvido falar que ele fizera lá em Cafarnaum. O texto, irmãos, então, nos diz aqui o versículo, olha aqui comigo, acompanhe o versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fazem
maravilhas por suas mãos. E então eles ficam admirados. Lembre-se que Jesus está na sua terra natal, no sentido de que aonde ele fora criado, ele só saiu lá depois dos 30 anos, provavelmente porque o seu pai deve ter falecido mais cedo, José, e ele, como filho mais velho de Maria, ele então esteve cuidando da sua mãe e dos seus irmãos, até que seus irmãos podiam então assumir a casa e cuidar da sua mãe, e ele partir para então iniciar o seu ministério. E quando nós olhamos então esse texto, isso nos faz entender que aqueles que estão ouvindo Jesus é alguém que conhece Jesus, que brincou com Jesus, provavelmente quando criança, que estudou com Jesus, que ia ao templo com Jesus. Eles conheciam a Jesus. E o que eles estão estranhando é de como agora aquele Jesus que eles conheciam é este que convivia com a gente. Isso é perceptível no versículo 3, quando diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Note que eles não usam aqui o termo filho de José, seria mais lógico, mas eles usam o termo filho de Maria. Então provavelmente José faleceu cedo, e como eu disse, Jesus então cuidou dos seus irmãos. E aqui está algo interessante, que a Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Ou seja, Jesus não é o filho único de Maria, mas ele tem irmãos. José e Maria geraram outros filhos que tornaram-se irmãos de Jesus. Aqui diz o texto: irmão de Tiago e José, Judas e Simeão, e não estão aqui conosco suas irmãs. Então veja que Jesus ele tinha outros irmãos e irmãs. O próprio texto aqui vai nos falar de que Judas e Tiago, irmãos de Jesus, João vai nos dizer que no início eles não creram em Jesus como Messias prometido. Depois eles creram, depois eles se converteram. Tiago tornou-se um dos líderes da igreja e depois escreveu a carta, e lá na frente também Judas vai escrever. Enfim, você observa aqui que o texto nos fala a respeito da família, então, aqui de Jesus. O fato interessante nessa passagem, aqui, irmãos, é que nós observamos que eles se escandalizavam, diz aqui o verso 3, eles se escandalizavam em Jesus. Qual é a ideia aqui de se escandalizar? Que Jesus estava fazendo algo que era errado, que era pecado? De forma alguma. O termo aqui, escandalizavam-se nele, é a ideia de tropeçar nele. Ou seja, eles olharam para Jesus e não consideraram que Jesus, sendo o Messias, e então eles tropeçaram, eles rejeitaram a Jesus. É essa a ideia dessa expressão. Então aqui diz o texto que Jesus ali não pôde, Marcos registra assim, não pôde operar milagres. E aqui você vai observar que Jesus então toma algumas atitudes. A primeira atitude nós acabamos de dizer que ele não realiza ali nenhum milagre. Veja aí o versículo 5. E não pôde fazer ali nenhuma obra maravilhosa ou realizar algum milagre. É interessante que, ou melhor, é importante esclarecer essa expressão de Marcos. Porque quando Marcos coloca assim, que Jesus não pôde, peraí, então algo restringiu o poder de Jesus? Então se algo restringiu, deteve o poder de Jesus, isso é maior que o seu poder. Mas não é essa a ideia. Se você vai ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Mateus vai registrar esse episódio da seguinte forma: e Jesus ali não realizou muitos sinais. Então, o não pôde que Marcos usa significa não realizar muitos, ou seja, realizar poucos sinais. E a ideia também da expressão, quando Marcos diz que ele não pôde realizar, é que ele decidiu não mais realizar. E a razão é simples. Diz o versículo 6.
e estava admirado pela incredulidade. Então Jesus ele decide não realizar ali muitos sinais, e o texto nos diz que ele resolve fazer isso justamente por causa da incredulidade, ele fica admirado. Essa expressão que Marcos usa aqui, ou melhor, que os evangelhos usam de pessoas estarem maravilhadas, como os discípulos ficaram maravilhados quando Jesus acalmou a tempestade, é usada apenas em pouquíssimos momentos, 3 momentos para a vida de Jesus. Um dos momentos, por exemplo, é quando ele fica admirado, está lá em Lucas 7, versículo 9, aquele centurião que pede para que Jesus cure, né? E diz o texto que Jesus fica admirado com tamanha fé. Mas aqui no registro de Marcos, Jesus fica admirado não é com tamanha fé. Jesus fica admirado com tamanha falta de fé, com tamanha incredulidade. E por isso o versículo 6 vai dizer que Jesus agora retira-se de Nazaré, vai para regiões circunvizinhas, para ali ensinar e pregar o Evangelho, que ele já tinha dito anteriormente, que foi para isso que ele veio, anunciar o Evangelho, a boa nova de salvação. Então Jesus volta para a sua cidade, quando chega ali, vai à sinagoga, ensina, as pessoas ficam maravilhadas, mas não conseguem entender como ele pode realizar sinais, porque já tinham ouvido falar dos sinais, dos milagres que Jesus tinha feito. Eles não conseguem harmonizar a pessoa que eles conheciam de Jesus, a que conheceram, com aquele que está agora ensinando de forma tão maravilhosa, e eles não creem. E por isso, Jesus decide não realizar ali muitos sinais, e depois, admirados da incredulidade, retira-se daquela cidade de Nazaré, onde ele fora criado, e vai embora. E não há mais nenhum registro, irmãos, que Jesus tenha voltado então ali para Nazaré. O ponto principal dessa passagem, como já temos dito, é a incredulidade. E quando nós olhamos para essa passagem aqui, é perceptível alguns pontos que devem ser considerados e que devem nos servir de alerta. Por isso que o tema dessa mensagem é o perigo da incredulidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos dizer que a incredulidade, nessa ocasião aqui, teve origem na familiaridade. Vou repetir. Nessa passagem aqui, nós podemos chegar à conclusão, a verdade de que a incredulidade no coração daqueles homens ali, daquela cidade, Nazaré, é decorrente à familiaridade. Por que eu posso dizer isso? Por que podemos dizer isso? Olha comigo o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas, Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Ou seja, eles conheciam Jesus, eles conheciam a mãe de Jesus, eles conheceram o pai de Jesus, eles conheciam os irmãos, as irmãs de Jesus. Eles estavam familiarizados com a pessoa de Jesus. Estavam tão familiarizados que eles não conseguiram enxergar em Jesus aquele Messias prometido. E eles estavam tão familiarizados que não conseguiram crer que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. E esse é um problema que nós muitas vezes enfrentamos. Nós nos familiarizamos tanto com o sagrado, que o sagrado já não tem mais efeito no meu e no seu coração. Nós estamos tão familiarizados, acostumados com os privilégios e as bênçãos, que isso já não mais queima no nosso coração, e mesmo em meio a essas bênçãos, por exemplo, o nosso coração já não arde, o nosso coração já não mais tem fé, o nosso coração é incrédulo. Dá um exemplo. Quantas vezes você vai domingo após domingo para a igreja, escuta semanalmente a mensagem,
Nesse tempo agora, por exemplo, de pandemia, semanalmente você tem ouvido através deste canal e outros pastores e outras igrejas a palavra do Senhor. Mas isso torna-se tão comum, tão rotineiro, que a palavra de Deus já não arde mais no seu coração. Que as verdades já não são tão mais verdades. Você está acostumado, familiarizado. A Santa Ceia, por exemplo, quantas vezes nós vamos à Santa Ceia? Você já até memorizou o texto lá de 1 Coríntios 11. Você já sabe as palavras do que o pastor vai dizer na celebração da ceia. Você já sabe o significado. Mas, o que acontece? Você participa da ceia, quando termina, é mesmo que ter visto qualquer outra coisa. Um noticiário rapidamente na internet, porque a sua mente já vai para outro lugar. Quando termina o culto, a gente vai para casa, a gente vai fazer tantas outras coisas, e aquilo já não mais arde do nosso coração, aquilo já não mais fala ao nosso coração, e nós nos sentimos fracos, frios. Mas espera aí, como assim? Se toda semana está na igreja, se todo mês celebra a ceia, é porque nós nos familiarizamos com o sagrado, com aquilo que é santo. E algum problema de familiarizar-se? Não, o problema é quando nós deixamos essa familiarização com o sagrado nos afastar do Senhor. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles estavam tão acostumados em saber que era Jesus, que eles não, então, permitiram enxergar em Jesus o Messias. Quem é este? E veja que agora é um desprezo, porque aqui é um tom de desprezo. Não é este o carpinteiro? E o carpinteiro aqui era Jesus, ele trabalhava duro, não era uma profissão de grande glamour, de admiração. Era alguém que batalhava muito. Não é este o carpinteiro aqui? Estão conosco as suas irmãs, os seus irmãos, e ainda cita. Então veja como eles conheciam a Jesus e sua família. E isso levou ao desprezo. E é isso que muitas vezes acontece. Por exemplo, nós estamos tão acostumados com o culto, não é verdade? Estamos tão acostumados a dominicalmente ir ao culto, nesse período de pandemia, tão acostumados a assistir às transmissões, que chega um momento que nós começamos a o quê? A desprezar. Quantas pessoas agora acham que não há nenhum problema? O domingo eu vou fazer isso, o domingo eu vou fazer isso. Hoje eu não vou, hoje eu não estou afim, eu vou pegar o coronavírus. E a gente fica criando situações porque nós acostumamos tanto que nós começamos a desprezar. Esse é o perigo de familiarizar-se com o sagrado. Este é o perigo, porque nós começamos agora a não mais crer, não mais acreditar naquelas verdades. E o próximo passo é justamente desprezar, como aqueles homens assim fizeram. A incredulidade e o desprezo a Jesus, aqui nesse texto, roubou de Nazaré a oportunidade de ver as maravilhas de Deus. E lhes deu, na verdade, maior juízo no dia do Senhor. Por que eu posso dizer isso? Agora há pouco eu disse que o texto, no versículo 6, vai dizer que Jesus, por causa da incredulidade, admirado com a incredulidade, sai de Nazaré e vai para a região circunvizinha, ali anunciando a palavra do Senhor. Nazaré perdeu a oportunidade, porque foi incrédulo, porque desprezou. Perdeu a oportunidade de ver as maravilhas de Deus. Diz o texto que Jesus sai, mas no texto não diz mais que Jesus volta. Dali para frente, ele vai para a Judéia, depois Pérea e terminar o seu ministério em Jerusalém. Jesus não mais volta para Nazaré. A cidade de Nazaré perdeu a oportunidade. Observa o perigo da incredulidade, porque muitas vezes Deus está pronto para abençoar, Deus está pronto para manifestar o seu poder, mas a nossa incredulidade, por causa da familiaridade com o sagrado, o nosso desprezo àquilo que é sagrado,
nos rouba, como roubou ali em Nazaré, a oportunidade de ver as maravilhas de Deus. Este é um grande perigo que nós sofremos na incredulidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar isto aqui e desse texto tirar aqui algumas lições práticas para a nossa vida. E dentre várias aplicações que nós podemos fazer aqui, eu gostaria de classificar essas aplicações em duas formas: consolo e advertência. Consolo e advertência. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós vamos encontrar consolo. Nós vamos encontrar advertência, como eu tenho dito. E que consolo nós podemos encontrar aqui, pastor? É interessante, mas há consolo. Há consolo para quem? Eu separei aqui a consolo para os ministros do Evangelho, os fiéis pastores, aqueles que pregam fielmente a palavra do Senhor. Quantas vezes nós, pastores, estamos pregando para uma geração, para crentes que estão dominicalmente na igreja, mas que estão rejeitando a palavra de Deus? Às vezes, não a maioria, mas alguns sim estão rejeitando. Quantas vezes nós estamos pregando e percebemos, e vemos e sentimos a palavra de Deus que está sendo pregada com fidelidade, que foi preparada com tanta dedicação, com tanto esmero, com tanto esforço, com o estudo da palavra do Senhor, em oração, em preparação e espiritual. E quando chegamos para proclamar a verdade deste Evangelho, que muitas vezes percebemos, é o distanciamento. Pessoas que estão ali fisicamente, mas estão com seu coração longe. Estão ali fisicamente, mas a sua mente está muito além. Estão fisicamente, mas a sua alma não está ali presente. Talvez você esteja me ouvindo e apenas por ouvir. Após essa transmissão, você vai mudar de canal, você vai para um outro local, você vai assistir algum telejornal e pronto. E talvez amanhã você nem lembre da passagem que está sendo pregada hoje, que é Marcos capítulo 6. Talvez no meio da semana, se alguém perguntar, você nem lembra do que foi dito, mas você assistiu, você ouviu. Quantas vezes nós, pastores, ficamos desanimados, tristes, até angustiados com isso? Quantas vezes podemos perceber o desprezo à palavra do Senhor, como aquela cidade, aqueles homens desprezaram as palavras de Jesus. Nesse sentido, quando eu olho para esse texto, posso dizer que nós encontramos consolo, porque as mesmas dores, o mesmo sofrimento que nós passamos, Jesus também passou. Como certo autor diz, nós podemos dizer que estamos bebendo do mesmo cálice. O cálice da rejeição, mesmo quando nós estamos anunciando fielmente a palavra do Senhor. Isso nos consola. Apesar da tristeza, apesar de tantas coisas, mas nos consola, porque sabemos que nós não somos o único, mas o nosso próprio Senhor, o Rei dos Reis, muitas vezes foi desprezado, como foi aqui nessa passagem. Há consolo também para os crentes, que muitas vezes é desprezado na sua própria família. Talvez você esteja me ouvindo, você seja o único crente da sua família. Talvez você esteja me ouvindo e seja a única pessoa que crê no Senhor Jesus. O seu marido não é crente, sua esposa não é crente, seus filhos não são crentes. E muitas vezes eles até escarnecem da sua fé. Porque essa passagem também é consolo para a sua vida. Não apenas para nós, pastores, mas também para a vida de todos os crentes. É porque quando você olha para esse texto, você vai perceber que a família de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, de início,
não creram nele. É interessante, né? Porque às vezes a gente acha que só porque Jesus era Jesus, o Filho de Deus, então todos os seus irmãos quando souberam, porque lembre-se que eles só souberam que Jesus era filho que era o Messias a partir de quando Jesus começou a se revelar depois do batismo. Até então era só Jesus. E mesmo assim eles não creram no início. Eles não creram. Jesus por um tempo teve familiares seus que não creram nele. Depois sim creram e foram usados por Deus para escrever, como nós temos a carta de Tiago e a carta de Judas, que tanto nos instrui. Por isso que você pode encontrar consolo, porque se você é aquela tipo de pessoa que tem, só você é de crente da sua família, ou ninguém crê no Deus que você crê, no Cristo que você crê, Jesus também passou a mesma coisa. Por isso que esse texto é um texto de consolo para os pastores, de consolo para os crentes que estão com seus familiares que ainda não são crentes, e consolo também para aqueles que são pobres. Sim, para aqueles que são pobres. Não há nenhuma indignidade, não há nenhum algo de errado ou até pecaminoso ser pobre. Infelizmente, muitas teologias, doutrinas que apareceram por aí, saíram proclamando que a bênção do Senhor está na riqueza. Então, se alguém não é rico, então não tem a bênção do Senhor. Então, Jesus não teria a bênção do Senhor. Porque o texto diz aqui, não é este o carpinteiro? Isso nos mostra o status social, econômico de Jesus, que era baixo, que era pobre. A ponto que Nazaré era uma cidade desprezível. Quando se fala a respeito de Jesus, e que diz que ele é de Nazaré, diz assim, pode vir alguma coisa boa em Nazaré? Era uma região desprezível, pobre. Então, aqui nos mostra que o Rei da Glória se fez pobre. O Rei da Glória tomou forma humana, trabalhou arduamente até os seus 30 anos, sustentando a família, para poder então depois iniciar o seu ministério. Então, se você tem batalhado muito, e eu sei que você tem passado muitas vezes dificuldade, às vezes para sustentar a família, ou como pai, ou como filho, ou como esposa, e vai juntando, muitas vezes não sinta-se menosprezado, não sinta-se amargurado, abatido. Lembre-se que Jesus também passou a mesma coisa. Esse texto nos traz consolo à alma. Mas esse texto, irmãos, traz uma séria advertência. Quero só lembrar que o tema dessa mensagem é o perigo da incredulidade. E por isso, nós olhamos para esse texto e nós encontramos uma séria advertência a respeito da incredulidade. E como nós já vimos, a incredulidade ela foi gerada aqui no coração por causa da familiaridade. Então a primeira coisa, tenha cuidado para não familiarizar-se tanto com o sagrado, tanto com os privilégios de Deus, a ponto de desprezar e seu coração tornar-se frio, indiferente às coisas de Deus. Porque isto pode acontecer. Então a primeira advertência aqui, cuidado com a familiaridade. Encare os privilégios, as bênçãos do Senhor, como nós já citamos. O privilégio de dominicalmente cultuar na casa do Senhor, com os irmãos em Cristo Jesus, com a família de Deus. Não veja apenas isso como um rito. Por isso que muitas vezes as pessoas estão indo à igreja, mas não tem mais fervor, porque elas se acostumaram com o que é familiar. Então, cuidado com a familiaridade com o sagrado. O acostumar-se, o acomodar-se, leva à incredulidade. Outra advertência que nós temos aqui é que não pense que a falta de milagre ou de doutrina é a causa da incredulidade. Por que eu estou dizendo isso? Observe que Jesus está pregando. Ele está ensinando. Aqueles homens ficam maravilhados com a doutrina de Jesus. Eles sabem que Jesus já operou milagres. Jesus não operou muitos milagres, mas operou alguns milagres ali.
Porém, nem o ensino de Jesus, nem alguns poucos milagres que ele realizou foram suficientes para aqueles homens crerem em Jesus. Isso nos diz que o problema da incredulidade não é a falta de milagres. Alguém já disse assim, se ocorresse milagres o povo cria. Ou então a falta de doutrina, se ensinar o povo passa a crer. Irmãos, muitas vezes tem sinais, tem milagres, tem doutrina, tudo certinho, e o povo ainda continua com o coração endurecido. As duas gerações que mais viram os milagres foi aquela geração que saiu do Egito. Viu as 10 pragas, viu o mar vermelho se abrir, viu Deus destruir o povo, o exército de Faraó no mar vermelho, viu Deus transformar a água amarga em água doce, viu o maná cair do céu, viu água sair da rocha, viu coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, viu Deus dar vitória, e mesmo assim o povo murmurava. E mesmo assim, o povo ainda tinha o coração endurecido. Jesus está aqui, realiza tantos sinais, tantos milagres, e mesmo assim, o povo diz que ele tem Beelzebu, ele tem demônios. Jesus ressuscita Lázaro, e o povo quer matar Jesus. Então, não venha com essa história de que, se tiver milagre, o povo vai crer mais. Se tiver porque tem doutrina, o povo vai crer mais. Porque a incredulidade não é uma questão de mente nem de visão. A incredulidade é uma questão de coração. É pecado no coração. E muitas vezes nós não queremos encarar isso. Como eu disse, muitas vezes a incredulidade tem várias formas sutis. E nós não queremos dizer que nós somos incrédulos, mas na verdade somos incrédulos, não estamos crendo, porque já questionamos a ação de Deus, já duvidamos do que Deus pode fazer, ou que não pode fazer, ou questionamos aquilo que Deus fez ou deixou de fazer. Cuidado com a incredulidade. A incredulidade é pecado. Por isso, terceira aplicação, terceira advertência, encare com seriedade, pois a incredulidade, ela condena e mata. Aquela cidade de Nazaré foi condenada diante de Deus, como nação, como cidade, melhor dizendo, porque não creu. E a Bíblia nos diz que aquele que não crê no Filho já está condenado, então ela mata. Não permita que a incredulidade tome conta do seu coração. Não permita que a incredulidade tome conta da sua mente. Encare a incredulidade como de fato pecado, não como uma simplesmente crise que você está passando, uma repentina dúvida. Não, encare com seriedade a mínima forma de manifestação de incredulidade. E o que fazer, pastor? E o que fazer diante disso? Só há uma coisa a fazer. Se a incredulidade é pecado, nós precisamos confessar o pecado da incredulidade. É o que tem que ser feito. Se confessarmos os nossos pecados. E qual é um desses pecados? Incredulidade. Então é preciso chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho sido incrédulo. Eu não consigo. E muitas vezes o meu coração nem quer crer. Primeira coisa que você tem que fazer: arrepender-se do pecado da incredulidade. E o que mais eu preciso fazer? Você e eu precisamos pedir a ajuda do nosso Senhor. Diz lá em Marcos 9, versículo 21 a 24, que um certo homem chega para Jesus e pede um favor dele, para que Jesus opere uma cura. E aquele homem diz assim: se tu podes. Ele duvida, ele não sabe se Jesus pode ou não. Mas Jesus diz assim: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Olha a resposta daquele homem: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me a ter fé. O que nós precisamos fazer quando nosso coração está incrédulo? Reconhecer que estamos em pecado. Confessar o nosso pecado da incredulidade. E pedir que é o Senhor, que Ele nos
conceda a fé, que Ele nos ajude a crer e com certeza o Senhor ajudará. Que Deus em Cristo lhe abençoe e que lhe restaure a fé para a glória dele mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por tua palavra que nos traz consolo, mas também nos traz advertência. E te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e viver essa palavra para a honra e glória do teu santo nome. Amém.